Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 261 que vai ao ar no domingo, dia 25 de maio de 2025. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma semana. Agradeço sempre o carinho, a atenção, agradeço sempre a companhia de vocês e principalmente a participação no Tributologia, que é feito semanalmente com muito carinho para que o direito tributário, o processo tributário, conceitos econômicos sejam levados para todas as pessoas de forma gratuita, isenta e de qualidade. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estarmos juntos por mais uma semana. E essa semana eu preciso comentar uma decisão do STJ, que é uma decisão que, na verdade, consolida a jurisprudência sobre o assunto e traz uma segurança jurídica, apesar de ter sido contrária ao contribuinte. Como eu falo sempre, o meu objetivo aqui no Tributologia é analisar os assuntos e, claro, dar minha opinião, ainda que ela não seja favorável ao contribuinte. O STJ julgou nessa última semana o RESP de número 2167201, RESP 2167201, e entendeu que incide a tributação de RPJ e CSLL sobre a Selic, que atualiza, que corrige os depósitos compulsórios dos bancos. Nesse caso, nós temos o primeiro julgamento sobre o assunto, que é extremamente relevante para os bancos, uma vez que necessariamente os bancos são obrigados a efetuar esses depósitos compulsórios junto ao Banco Central. O que é o depósito compulsório? Muita gente aqui ficou na dúvida, até mesmo fez confusão com o próprio empréstimo compulsório nas perguntas que eu tenho recebido nas redes sociais. O depósito compulsório, gente, nada mais é que um instrumento de política monetária. O depósito compulsório, ele é um instrumento pelo qual os bancos eles são obrigados a recolher ao Banco Central uma parcela dos valores que eles recebem dos clientes. Esse depósito compulsório tem como finalidade controlar a liquidez da economia, regular a oferta de crédito, controlar a inflação e garantir a estabilidade do sistema. Porque, veja, se o banco pudesse emprestar todo o dinheiro que ele tem, poderia colocar em risco a estabilidade do sistema financeiro, porque efetivamente não teria uma reserva para que os contribuintes, para que os clientes pudessem sacar esses valores. E além disso, quando há uma oferta de crédito muito grande, há muito dinheiro no mercado. E muito dinheiro no mercado significa um impacto inflacionário, porque a oferta não acompanha a demanda, uma vez que as pessoas estão com condições de compras. Dito isso, o depósito compulsório ele existe como sistema obrigatório que os bancos são compulsados a fazer de parte dos depósitos financeiros que mantêm. Os bancos, então, levantaram a tese de que sobre esse depósito compulsório não deveria incidir o IRPJ e a CSLL sobre a correção desses valores. Inclusive, os advogados dos contribuintes, tomando aqui um cafezinho, tentaram efetivamente fazer um distinguishing com relação ao tema repetitivo 504, julgado pelo STJ, né? Tecnicamente, de acordo com os advogados, não caberia a aplicação do tema 504, porque os depósitos judiciais eles não são compulsórios, eles são facultativos. Ou seja, haveria uma distinção porque o depósito judicial garantidor ele não é obrigatório. O contribuinte faz o depósito porque quer. O que não acontece no caso dos depósitos compulsórios dos bancos, né? Então, nesse caso, a diferença seria porque no depósito compulsório não tem mora, não tem ilícito, não tem discussão de tributo, não tem discussão de nada. Na verdade, o banco é obrigado a fazer. Ponto. E essa seria a principal distinção. A grande verdade é que a Fazenda Nacional alegou, em contrapartida, que tecnicamente não importa se o depósito é compulsório ou não. O que importa é que a Selic, nesse caso concreto, né, a correção pela Selic nesse caso concreto, é remuneratória.
não tem nada a ver com juros moratórios, mas é um mecanismo que vai compensar a instituição financeira porque ela não pode utilizar aquele valor que está no depósito compulsório. Então, é como se fosse uma contraprestação pela restrição do uso desse montante pelos bancos. E essa foi a tese vencedora. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação da Selic sobre o depósito compulsório tem como resultado um acréscimo patrimonial. E esse acréscimo patrimonial para a instituição financeira tem que ser tributado. E é interessante que o STJ ele chegou a fazer até uma distinção entre o que acontece com o depósito compulsório e o que acontece com a repetição de indébito, né? Na repetição de indébito, quando se aplica a Selic, a natureza é indenizatória, porque na verdade recompõe o fato do indivíduo ter pago aquele tributo indevidamente, o que não acontece com o depósito compulsório, porque apesar de obrigatório, o rendimento pela Selic aumenta o patrimônio do contribuinte. Por isso que deve incidir o imposto de renda e a CSLL. Esse é o primeiro precedente sobre o assunto, a primeira decisão sobre o assunto, tá? E eu confesso assim que nesse caso a discussão ela é bem conceitual, né? Ela é bem conceitual. Eu acho que o argumento da Fazenda ele é razoável, no sentido de que a incidência da Selic sobre o depósito compulsório aumenta o patrimônio. Por outro lado, assim, eu confesso que eu também fiquei com uma certa dúvida com relação à própria interpretação sobre o assunto, sabe? Porque, veja, quando você pensa que o banco tem a indisponibilidade desse valor, eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque, olha só, se o banco está com esse valor indisponível, significa dizer que o banco não pode emprestar. Se o banco não pode emprestar, ele não pode auferir renda com esse dinheiro. O banco ofere renda com tarifas, mas ele também ofere renda emprestando a juros. Se o banco não pode emprestar esses valores, teoricamente, essa Selic seria uma compensação por não poder emprestar e não um aumento patrimonial. Entretanto, se você aprofundar um pouco mais no conceito, você vai perceber que, ainda que tenha essa natureza de recompensa, seria uma recompensa pelo lucro cessante. E o lucro cessante, de acordo com a jurisprudência do STJ, caracteriza fato gerador do imposto de renda, porque efetivamente é aquilo que o indivíduo ganharia e está somente recompondo. Então, eu particularmente acho que a decisão do STJ está correta, concordo com a decisão do STJ sob esse prisma. Eu não acho que seja uma recompensa indenizatória, porque o banco ele não está sendo recompensado pela perda e a substituição daquela perda por um valor. O banco está sendo recompensado por aquilo que ele deixou de ganhar porque ele não emprestou. Então, como a natureza seria de lucro cessante, seria, na minha concepção, fato gerador de imposto de renda e CSLL. Então, concordando com a decisão do STJ, esse precedente eu entendo muito relevante e eu acho também que o argumento do contribuinte, nesse caso, é um argumento frágil e realmente não tinha como esse argumento vencer. Bom, é isso. Agora está pacificado, pacificado não, é o primeiro caso, ainda pode ter embargo de declaração, mas eu acho que dificilmente essa decisão será alterada no STJ. Portanto, incide imposto de renda, incide CSLL sobre a Selic, que corrige os depósitos compulsórios dos bancos. Bom, é isso. Queria agradecer o seu carinho, queria agradecer a sua audiência. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso ao Tributologia, informação semanal tributária de qualidade. Senhoras e senhores, muito obrigado, um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.